Família, nós estamos em meio a mais nova série de mensagens da Igreja Vine, o Espírito Santo. Nós temos aqui, culto após culto, compreendido um pouco mais acerca da pessoa do Espírito, como ele opera em nós, como ele age através de nós. E hoje nós vamos avançar um pouco mais no aprendizado desse tema, desse assunto, falando sobre a vida cheia do Espírito. Amém? A minha grande ênfase ela estará nos benefícios, ou melhor, nos efeitos da vida com Deus, de ser cheio do Espírito, né? Então nós vamos compreender quais são os resultados de você estar e permanecer cheio do Espírito. Só que antes de nós chegarmos nessa ênfase, né, nesses pontos que eu vou trabalhar, nós precisamos compreender duas coisas essenciais, principais e fundamentais. Primeira delas, nós precisamos compreender o que significa ser cheio do Espírito. E eu quero que você perceba que ser cheio do Espírito não é algo que a Bíblia fala de maneira superficial. Na verdade, há uma ênfase bíblica, há uma espécie de comando do alto para que nós vivamos assim. Amém? E para a gente construir tudo isso, vamos para o texto base. É um texto muito conhecido, Efésios capítulo 5, versículo 18. Abra aí comigo na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 18. Falando aos irmãos de Éfeso, Paulo diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Dependendo da sua versão aí, também talvez está escrito: enchei-vos do Espírito. Então esse é um texto, como eu já disse, muito conhecido, e de fato ele está deixando claro, Paulo está deixando claro sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Agora, a primeira coisa que nós precisamos compreender acerca dessa verdade é, o que Paulo está falando não é sobre uma experiência. Paulo não está falando de ser cheio do Espírito enquanto um evento, enquanto algo que acontece na sua vida em um dia e pronto, e acabou. Paulo não está falando disso. Na verdade, a expressão aqui, enchei-vos, no grego, que é o texto escrito aqui, foi escrito em grego, original bíblico, ele está falando de uma ação repetida e constante. Ou seja, ele está falando sobre sermos cheios hoje, amanhã, depois, até o fim de nossas vidas. Então é mais ou menos aqui como nós vimos no teatro. Então, eu comentei com o pessoal que essa cadeira aqui é um sonho de consumo para mim. Hoje eu entrei na internet para ver quanto que custa uma, parecida, acordar de manhã, sentar, passar um cafezinho, tomar e ficar aqui, só meditando, lendo a Bíblia, aleluia. Mas qual que é a questão, gente? Tá dando risada, né, Giovana? Tô te vendo aí, né? Mas qual que é o lance? Quando eu olho para trás, eu me converti em novembro de 2003. E eu passei por dissabores na minha vida espiritual. Eu passei por dificuldades, por desafios que tentaram me desencorajar de viver o propósito de Deus, de me tirar do centro da vontade do Senhor. Mas quando eu olho para esses mais de 20 anos da presença do Senhor, eu posso de fato perceber que Deus fez coisas maravilhosas. Eu posso de fato constatar que eu vivo uma vida em Deus de maneira progressiva, e esse precisa ser também o seu alvo, porque Deus não quer te encher numa conferência, Deus não quer te encher num culto especial. Deus na verdade quer que você permaneça cheio. Você está me entendendo? Ele quer que você continue na presença dele. Ele quer que você beba de suas águas constantemente. Então o comando de Paulo é um comando para permanecermos cheios da presença de Deus, e não para apenas sermos cheios de um momento da presença de Deus. Então é uma ação contínua que produzirá em nossas vidas diversas coisas, enfim, efeitos, resultados. Há bênçãos em tudo isso. Então, o que Paulo está dizendo aqui e ele faz esse comparativo no texto,
no versículo 18, não se embriaguem com vinho, ou não seja controlado pelo vinho, porque ele leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo está falando sobre essa perspectiva do cristão, que é permanecer cheio do Espírito, para que a sua vida seja uma vida debaixo da liderança do Espírito. Não tem como você caminhar como uma pessoa espiritual, e entenda por isso como um filho de Deus que segue as Escrituras, sem comunhão com o Espírito, sem permanecer cheio do Espírito. Eu quero que você perceba quantos resultados isso traz, e eu quero que você veja a perspectiva de Paulo aqui, porque antes de ele citar isso no versículo 18, se você voltar para o início do capítulo, coloca lá para mim, o texto é um pouquinho longo, e eu quero ler com vocês aqui do versículo 1 ao 15, mas eu quero que você perceba, enxergue com essa perspectiva do que ser cheio do Espírito gera. Então ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Versículo 5, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Versículo 11, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. E aí depois, versículo 15, nós seguimos para o 18, e Paulo então afirma, repetindo aqui o texto: e não se embriaguem com vinho, pois leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo está falando, você consegue perceber que ser cheio do Espírito produzirá resultados tremendos em sua vida, transformará você. E é muito interessante porque, dá uma pitada teológica aqui para vocês, tanto Paulo como Lucas fala sobre sermos cheios do Espírito, só que a ênfase de Paulo é uma ênfase de santificação, é uma ênfase no caráter transformado que nós temos por causa da habitação do Espírito e dessa transformação que o Espírito produz em nós. Paulo, por exemplo, no livro de Efésios, ele fala sobre despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem, ou seja, de vivermos agora como filhos de Deus, porque o Espírito habita em nós e nós fomos convencidos por Ele. Já Lucas, tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, dá muita ênfase ao Espírito como capacitador. Já Paulo dá muita ênfase no Espírito como agente de mudança, agente de transformação em nós. Mas fato é, seja pelo aspecto do poder, que é assunto para outra pregação, seja pelo aspecto da transformação, nós precisamos estar cheios do Espírito. Vocês estão conseguindo perceber a importância de permanecer cheio do Espírito? Você está entendendo a importância, não apenas de você ser tocado por Deus num culto, mas de você construir uma vida no Espírito? Olha que interessante, outros textos mostram isso. Por exemplo, o famoso texto de Gálatas 5.
Então Gálatas 5, 22, 23, você conhece, mas o fruto do Espírito é, e aí ele vem com a lista: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Embora o texto aqui, a ênfase do texto não seja, ei, seja cheio do Espírito, o texto está descrevendo que esse fruto, composto de muitas virtudes, é do Espírito, provém do Espírito, depende da presença contínua do Espírito em nós, depende dessa habitação e dessa ação do Espírito Santo em mim e em você. Olha que interessante, quando a igreja primitiva, as coisas começaram a acontecer, o evangelho começou a se espalhar, a verdade de Deus começou, enfim, a ser propagada. Então os apóstolos, eles precisavam gastar tempo prioritariamente no ministério da palavra e em oração. Então eles chegaram numa determinada conclusão: ei, nós precisamos levantar pessoas para nos ajudar nas demais questões da igreja. Nós precisamos dessas pessoas. E aí nós vemos ali em Atos capítulo 6, versículo 3, a instituição dos diáconos. Agora, quais eram as características dos diáconos descritas aqui? Olha lá, Atos 6, 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, olha lá, boa reputação, sabedoria e cheios do Espírito. Então perceba, amados irmãos, a Bíblia deixa claro sobre a importância de nós permanecermos cheios do Espírito. Se houvesse uma espécie de tanque para medir a sua vida, você lembra, não sei se você é dessa época ou não, você tinha um joguinho lá do The Sims, você lembra dos bonequinhos, das casinhas, né? Ou The Sims, como alguns falam, enfim, você lembra lá do joguinho? Aí o bichinho ficava cansado, a barrinha vermelhinha, baixinha, ele ficava nervoso, você lembra? Você tinha que botar o bichinho para dormir. Bichinho não, a pessoinha, né? Bichinho era o bichinho virtual, né? Bichinho virtual, aleluia. Tamagotchi, né? É o Cris que deu risada? Cadê o Cris? Você tinha o Tamagotchi, Cris? Você pendurava o Tamagotchi aqui no pescoço, né, Cris? É, Cris, tá ligado. É essa cadeira do Cris. Salve de palmas, Jesus, pela vida do Cris, aleluia. Aí, Cris, cadeira top, irmão. Quase que eu fiquei pregando sentado aqui, botei aquele microfone assim, pendurado, enfim, brincadeira, tá? Mas qual que é o ponto? Se existisse uma espécie de tanque ou forma de medir, isso precisaria estar constantemente cheio, gente. É o comando do Espírito para nós. Agora, entendido a importância de permanecermos cheios do Espírito, quais são os efeitos? Quais são os resultados? O que ser cheio do Espírito gera em mim e gera em você? Algumas coisas são geradas. Primeira delas, nós vamos falar de 4 aqui, tá? Primeira delas, transformação do caráter e vitória sobre o pecado. Transformação do caráter e vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Gente, esse texto aqui é uma promessa presente, para agora. Talvez você entrou aqui e você está preso em algum vício, bebida, drogadição, pornografia. Talvez você olhe para você e diga assim: cara, tem muitas coisas que eu preciso mudar na minha vida, eu não mudo, eu preciso de ajuda, eu preciso de transformação, eu preciso ser mudado, eu preciso de libertação. Ei, Jesus tem isso para você. Deus tem transformação para nós. E o detalhe é que ele faz um paralelo ali, um contraste. Ele diz: vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O que ele está tentando dizer com isso? A lei de Moisés, ela tinha prioritariamente como objetivo mostrar ao homem o que agradava e o que desagradava a Deus. Então ela era um guia moral. Contudo, ao mesmo tempo que era um guia moral, era uma forma de nos fazer as pessoas daquela época compreenderem que eles precisavam de um Salvador, porque eles olhavam para toda aquela lei e eles precisariam chegar numa conclusão: ei, peraí, não tem como cumprir todas essas coisas, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me liberte, alguém que me ajude, eu preciso de um Salvador, enfim.
Então a lei, ela apontava para Cristo. Agora, por que Paulo está afirmando que agora nós podemos viver de maneira diferente, libertos do pecado? Porque ele está falando: ei, Cristo morreu por você. Ei, o Espírito de Deus que convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, habita em nós. A graça que nos ensina, como Paulo diz a Tito, e nos transforma, nos educa à maneira da palavra, é aquela que habita em nós, para que vivamos uma vida diferente. Então o que eu estou tentando te dizer é: por meio da vida no Espírito, transformação. O que nós precisamos fazer? Nos arrepender e caminhar em direção a isso. Se o fruto é do Espírito, eu preciso permanecer no Espírito. O que significa isso, pastor? Você precisa ter tua vida no altar. O que significa isso, pastor? Você precisa buscar Deus, irmão. Ler a sua Bíblia, jejuar, orar, congregar, caminhar com outros irmãos que vão te ajudar. Isso é importante por demais. Você já percebeu, por exemplo, quando você perde o ritmo da vida com Deus, das disciplinas espirituais, você fica mais sujeito às tentações? Você já percebeu isso? Você para de ir no culto, você para de orar, você para de ler a Bíblia. Daqui a pouco, irmão, tua cabeça está cogitando coisas que antes não cogitava, você está inclinado a práticas que você não estava antes, o seu coração deseja coisas que antes ele não desejava. Paulo explica isso. Gálatas 5,17, ele diz assim: a carne luta contra o Espírito. O que é a carne? É o nosso eu, os nossos desejos pecaminosos, os nossos desejos contrários a Deus. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, existe uma luta. Quem vai ganhar? Quem você alimentar mais, irmão. Fica assistindo porcaria, ouvindo porcaria, lendo porcaria, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a desejar porcaria. Isso é para tudo. Se você quer, por exemplo, ter uma mudança de um hábito na sua vida, a alimentação, por exemplo, você vai lá e começa a assistir todos os vídeos no YouTube, daqui a pouco tua cabeça está diferente. Vai ter aquela tentação, né, irmão? Eu vim na tua casa, trouxe aquela pizza. 3 sabores. Calabresa. 4 queijos. 4 queijos. E a outra, banana nevada. Olha para alguém perto de você e fala: é hoje, hein? É hoje que você vai me abençoar. Deus está falando, Deus está usando o pastor aí, ó. O profeta lá, ó, está falando aí, ó. Né? Semeia aí, irmão. Fala pro irmão: eu sou terra fértil, varão. Pode semear, que aqui é bênção. Vamos, né? Eita. O que eu estava falando? Lembrei. Você fala de comida já. Imagina se fosse o sushi, irmão. Acho que eu acabava o culto. Terra, né? Manto. Mas você está lá e tua cabeça começa a mudar, você começa a desejar outras coisas. Então o que Paulo está falando ele está ilustrando: há uma guerra entre o seu eu e aquilo que Deus deseja, aquilo que o Senhor espera de você. E aí ele traz no versículo 16 a resposta ou a solução. Olha lá, o método paulino. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais vocês satisfarão os desejos da carne. Sabe o que ele está tentando dizer? Leia a Bíblia constantemente. Ore, mate a sua carne, inclina o seu coração às coisas de Deus. Pega a sua alma que está gritando, pedindo para você pecar, e sujeita ela a Cristo. Leia a palavra, mude a sua mente, seja renovado. Essa é a dinâmica de Paulo, é isso que a Bíblia está nos ensinando. Porque quanto mais próximo nós estivermos dele, mais consciência nós teremos da sua vontade, e consequentemente mais em direção a isso nós iremos. Então, Cristo tem liberdade para você. Você precisa tomar uma decisão em caminhar em direção a esse processo de transformação contínua, amém, gente? Isso vale para nós crentes de longa data também. Que coisas precisamos mudar?
Quais são os pecadinhos de estimação, comportamentos, coisas em nosso temperamento, o que existe em nós que precisa ser arrancado? Vale para nós também. Amém ou não? A vida no Espírito vai fazer isso. Aí você está naquele momento de oração, aí Deus vai, né? É como se Deus chegasse e falasse: filhão, agora eu vou entrar lá naquele quartinho escuro que você tem lá, ó. Aí você tem um monte de coisa limpa na tua casa, né? Entre aspas, tua vida. Aí ele fala: ó, vou pegar a chave daquele quarto que nem você sabe onde está mais. E aí ele vem, abre a porta. Vamos tratar isso aqui, filhão? É na vida no Espírito que nós recebemos purificação, transformação e por aí vai. Amém ou não, gente? Então, esse é um dos benefícios ou efeitos de uma vida no Espírito. Pastor, o que mais? Você falou de 4. Já foi a primeira. A segunda é estabilidade emocional. A vida com Deus, ela envolve emoção. Isso fica muito claro porque, por exemplo, o que Deus pede é: me ame de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então a alma, o coração, as emoções, o desejo, ele é intrínseco à vida com Deus. Deus te chama para uma vida de devoção, não é uma religião. Você o busca porque você o ama. Você o adora com uma expressão do desejo do seu coração, da sua alma, amém? Então isso é claro. E obviamente, além da vida com Deus envolver emoções, alma, coração, este aspecto, a vida com Deus também traz estabilidade para as nossas emoções. A lista de Gálatas 5 que nós lemos fala sobre a composição do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é alegria, olha lá, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão. O que nós percebemos? A vida no Espírito nos concede isso. Sabe o que acontece, gente? Às vezes nós estamos tristes, abatidos, chato, ranzinza. Vou falar, hein? Sabe o que falta? Você ir orar. Vou tomar uma água para preparar aqui. Eu vou falar, meu. Sabe o que falta? Você ler a Bíblia. Sabe o que falta? Você parar de ver besteira e ver o Senhor. Parar de dar ouvido para aquela, ai amiga, para aquele teu brother que só fala asneira para você e está te influenciando, e você caminhar com gente de Deus. Falta, gente. Nós vivemos no Espírito. Às vezes você está lá, abatido, mal, e você tentou buscar todo mundo, menos a Deus. Busquei amigos, busquei isso, busquei aquilo. Você fechou a porta do seu quarto e foi orar? Você rasgou o seu coração na presença do papai? Você expôs as suas dores diante daquele que tem poder para mudar tudo em você? O que eu estou tentando te dizer é: Deus tem para nós estabilidade emocional. Pastor, me prova na Bíblia. Quero, me prova. Vou provar. Efésios capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha lá. Olha que incrível o que Paulo está falando aqui. Tem gente preocupada aí? Sinceramente. Preocupada. Isso. Para nós. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Aí olha o que diz o próximo versículo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então ele está falando que a nossa mente e o nosso coração estar guardado em Deus depende do quê? De nós apresentarmos diante do Senhor os nossos pedidos, com orações, por vezes com súplica ou com clamor. Talvez você está numa situação tão difícil que
Cara, você precisa, você vai para a presença de Deus, você rasga o seu coração com uma súplica. Só que ele diz, com ações de graça. O que é ações de graça? Agradecendo, crendo que Deus está no controle, crendo que Ele vai cuidar de você. Amém ou não, gente? Então, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dando um guia, uma direção prática de como nós guardarmos o nosso coração e a nossa mente no Senhor. O que eu estou tentando te dizer é, em Deus nós temos estabilidade para as nossas emoções. Procura alguém perto de você e fala, para você parar de ser chato, você tem que buscar Deus. Próxima vez que teu marido ou tua esposa ficar daquele jeito em casa, você fala, vai orar. Faz um negócio na geladeira assim, ora aqui, melhora. Ora aqui, melhora. Olha, eu quero te mostrar que paz, como nós lemos ali no texto de Paulo aos Filipenses, não depende de circunstâncias. Teu time pode estar na tabela de cima do Brasileirão ou na tabela de baixo, quase rebaixando. Deus tem paz e alegria, aleluia. Não fique bravo comigo, agora eu vou fechar o coração. Não fecha, brincadeira, tá bom? Mas independente das circunstâncias, entenda, Deus tem paz para nós, porque a paz, a alegria é um fruto do Espírito e não das circunstâncias. Olha, eu quero que você perceba isso. Atos 13, do 44 ao 52, isso fica muito claro. Nós temos o relato aqui de Paulo e Barnabé, e eu quero que você perceba o contexto de perseguição sobre a vida deles, enquanto eles pregavam o Evangelho, e como eles se comportavam, ou como eles estavam apesar disso. Olha lá, no sábado seguinte quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, está falando dos judeus, tá? Mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Quem são gentios? Gentios é quem não é judeu, é todos os outros povos, que inclui eu e você, tá bom? Porque, versículo 47, o Senhor assim nos determinou, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Olha o que diz agora, gente. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Segura aí, deixa eu dar um contexto aqui e explicar para vocês. Então, Paulo e Barnabé primeiro pregam aos judeus, eles não aceitam a palavra, então Paulo ele começa a dar ênfase à mensagem do evangelho para os gentios. O ministério de Paulo, na verdade, ele foi pautado, a imensa parte do ministério de Paulo foi voltado para os gentios. E aqui nós vemos que judeus, mesmo após Paulo tendo pregado a palavra, ter agido, vamos dizer assim, em amor, compartilhando o evangelho, eles foram perseguidos, assim como nós somos perseguidos. Perseguidos pela pregação do evangelho, pelo teu comportamento, por tua postura, perseguidos por talvez estar debaixo de uma direção de Deus, tomar uma decisão de obedecer o Senhor, eu não sei, perseguição. E quando nós somos perseguidos, muitas vezes, ou principalmente de maneira injusta, como nós reagimos? Nós reagimos ficando chateados, magoados, feridos. A reação do nosso interior não é boa. Só que, em vez desses homens agirem dessa forma, olha como eles estavam, versículo 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Olha lá, gente. Uma reação diferente muitas vezes da nossa. Então eles não estavam perdidos, abatidos, desanimados, sem alegria, tristes. Na verdade,
Eles estão com alegria e cheios do Espírito, mesmo diante de um cenário de perseguição. O que isso ensina a mim e a você? Primeira coisa das duas: a alegria que vivemos em Cristo não depende de circunstâncias. Eu não estou dizendo que você não vai ter um nível de preocupação acerca dos problemas que te cercam. Eu não estou dizendo que você vai ser leviano para com os problemas da sua vida. O que eu estou dizendo é que, apesar dos problemas que você possa ter, Deus tem uma paz que é espiritual, uma paz que excede todo entendimento, uma paz para que você consiga inclusive reconstruir coisas que precisam ser reconstruídas na sua vida. E a segunda coisa que esse texto mostra é que a alegria e o Espírito Santo estão conectados. Ou seja, se você está cheio do Espírito, você terá alegria. Por quê? Porque a alegria é um dos frutos do Espírito. Então, se você entrou aqui abatido, triste, talvez num quadro de ansiedade e depressão, escute: Deus tem paz para você, Ele tem alegria para você, Ele quer, e eu declaro, Ele vai te marcar hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e Ele quer que você caminhe debaixo da plenitude que vem dEle. Olha o que Romanos 15:13 diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria, e na paz, e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito. Eu vou ler de novo: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu não sei se você sabia, mas a ciência ela já vem estudando há um tempo os efeitos da oração no cérebro humano. E se você der um Google ali, algo básico, você já vai perceber, já vai descobrir que eles falam que, por exemplo, a oração ela ativa uma região do cérebro que diz respeito ou que afeta funções como autocontrole, planejamento, foco. A oração ela está associada a um efeito no cérebro que diminui o medo, reduz o estresse, tem a ver com regiões que afetam sentimentos de felicidade, de relaxamento, regula o humor, combate a ansiedade, combate a depressão, trazendo o quê? Promovendo o quê? Um estado mental mais equilibrado. Olha que novidade da ciência, aí Paulo diz: se apresentem diante de Deus com orações e súplicas e ações de graça, e Deus guardará o coração e a mente de vocês. Olha lá, uau, que incrível que a ciência descobriu. A Bíblia já estava falando há muito tempo atrás. Então, para você entender isso, se você quer ter estabilidade emocional, como filho de Deus, como filha de Deus, a principal coisa que nós precisamos entender é: nós precisamos viver uma vida no Espírito. Porque quando você lê a palavra, você entende quem Deus é, você passa a confiar em Deus. Peraí, se Deus está mandando eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas, eu vou confiar no Senhor. Se a Bíblia diz que Ele é provedor, eu vou confiar em Deus. Se a Bíblia diz que Ele me ajudará com os anseios da minha alma, ou com as minhas necessidades, enfim, com aquilo que eu espero, eu vou apresentar diante dEle, eu vou crer, Ele tem o melhor para mim. Então você vai orar, você vai ler a Bíblia, e nessa vida no Espírito te conduzirá para um lugar de equilíbrio emocional. Amém ou não, gente? Terceira coisa, a vida no Espírito nos concede discernimento e sabedoria. Discernimento e sabedoria, por mais que se pareçam, eles têm particularidades que os distinguem entre si. Então, olha que interessante o que diz Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, esse texto fala diretamente a esse ponto, que é o quê? Como filhos de Deus, uma das máximas, ou uma das coisas que nós precisamos compreender e nos atentar é: nós precisamos estar debaixo da direção do Espírito. Você não caminha por aquilo que a cultura diz. Não, mas a cultura diz isso. Não, a galera da faculdade fala aquilo.
ou o que me sugeriram, parece que melhor é aquilo outro. Ei, peraí, você caminha pela direção do Espírito ou por tua própria cabeça? Quantas coisas você já não fez aí, da sua cacholinha e deu ruim? Então busque direção do alto, porque nele nós temos discernimento e sabedoria. Sabedoria, separando um do outro aqui, sabedoria diz respeito a termos graça para tomar decisões, fala de boas escolhas, porque talvez você conheça muita gente inteligente, pessoas que têm muito conteúdo, conhecem muitas coisas, mas não tem sabedoria. O cara, ele é inteligente para coisas, ele tem conhecimento, mas falta essa esperteza, ou essa, melhor dizendo, sabedoria. E é muito interessante porque Salomão, ele tinha sobre si um grande comissionamento, uma grande responsabilidade, porque ele assume o reino de Israel depois de seu pai, o grande Davi. E ele chega diante de Deus e diz o seguinte, 1 Reis 3, versículo 7, seguintes: e agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de uma criança. Olha lá o que ele diz: eu não sei como eu devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, do povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo, olha lá, coração compreensivo para governar teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Então ele pede por sabedoria, ele pede por graça a Deus. E a sequência do texto, depois você pode ver lá, versículos 10 a 13, mostra que Deus se agradou disso. Mostra que o Senhor diz: porque você me pediu sabedoria e não pediu outras coisas, eu vou te dar, além de sabedoria, eu vou te dar outras coisas. Isso agrada a Deus. E alguém que não tinha sabedoria e pediu a Deus, recebeu algo tão tremendo que na sequência do próprio capítulo 3 aqui, nós vemos o uso da sabedoria dada por Deus, a sabedoria que Deus deu a Salomão sendo usada, e isso é incrível. Quer ver? Dá uma olhada lá na história, ó. 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. O texto é um pouquinho longo, mas preste atenção porque essa história ela é sinistra. Então, qual é o contexto aqui? Alguém que não tinha sabedoria se apresenta diante de Deus quebrantado, falando: Deus, me dá sabedoria. E talvez esse é o seu contexto. Você precisa de sabedoria para tomar uma decisão, você precisa de sabedoria para fazer uma escolha. A Bíblia diz que a sabedoria constrói a casa. Talvez você precise construir, edificar coisas na sua vida e você não sabe como. Peça sabedoria a Deus. Olha o resultado da sabedoria de Deus na vida de Salomão. Olha a história. Então 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão, apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. Olha agora, gente. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite. Enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela, morto, nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então olha o B.O. que chegou para o rei. Como que o rei decide isso? O que ele faz agora, irmãos? Eu brinquei de manhã, vou repetir aqui. Não tinha como ir no programa do Ratinho para fazer teste de DNA, irmão. Tá bom? Não tinha isso. Vai lá, manda a cartinha lá, e um e-mail, um zap, e fala: do teste, não sei o quê. Versículo 23. Então o rei Salomão disse: esta diz: o que está vivo é meu filho,
e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é que está vivo. Aí o rei: vamos resolver essa parada. Aí o rei disse assim, versículo 24: tragam-me uma espada. Os caras trouxeram uma espada para o rei. Versículo 25: então disse o rei: cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade a outra. Olha isso. Versículo 26: então se aguçou o amor materno da mãe cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, dê a ela o menino vivo, não mate de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu, nem seu, podem cortá-lo ao meio. O que o rei percebeu? Que aquela que estava dizendo: não precisa matar não, então tá bom, pega essa criança e dá para ela, era de fato a mãe. E aí o rei conclui, versículo 27, entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. O cara que não tinha sabedoria, que clamou a Deus, olha a sabedoria que ele recebeu, foi tão incrível que a sequência do texto diz: e todo Israel, olha lá, versículo 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Pastor, o que isso tem a ver comigo e contigo? Tudo, porque a promessa divina é, Tiago capítulo 1, versículo 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Sabe qual é o problema, gente? Nós não pedimos sabedoria a Deus. Não pedimos sabedoria a Deus. Quando foi a última vez, você que está aí na sua carreira, construindo talvez um negócio, não sei, no ministério, você orou e falou: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me ajuda, me capacita, me mostra o que eu faço, me guia, Jesus, me guia, Espírito Santo. Quando eu mudei para Curitiba, na verdade antes de eu mudar para Curitiba, eu estava em São Paulo, eu trabalhava no departamento jurídico de um banco, casei com a pastora, mudei para cá, e nessa mudança eu passei a trabalhar numa agência, era algo totalmente novo para mim. Meus clientes eram clientes internos do banco, antes, atuando no departamento jurídico, eu prestava serviço para as agências, para o banco mesmo, e agora numa agência eu tinha que atender clientes, eu tinha que vender, eu tinha que fazer coisas que eu não estava habituado pela minha carreira. O que eu fazia? Eu chegava diante de Deus todos os dias e falava: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, prepara negócio, Senhor, traga clientes, Senhor, gera as coisas, me ajuda, Deus. Sabe qual foi o resultado, gente? Alguém que não sabia praticamente nada disso, no terceiro ano eu estava indo para a terceira promoção, até que Deus me chamou para o ministério. O que eu estou tentando te dizer? Deus espera de você sinceridade e quebrantamento, Ele espera de você dependência, Ele quer que você peça a Ele por sabedoria, sabedoria para tomar decisões, sabedoria para fazer escolhas. Não saia por aí fazendo as coisas da sua cabeça, paute as suas decisões e as suas escolhas na palavra, busque a de Deus sabedoria. Agora, junto com a sabedoria, existe também o discernimento. Discernimento, enquanto sabedoria é essa questão mais prática, de boas escolhas, o que fazer, discernimento tem a ver com a capacidade de discernirmos intenções, situações, espíritos, ações espirituais, o que é maligno, o que é de Deus, o que é do Senhor, o que não é do Senhor. Identificar entre o bem e o mal é uma espécie de percepção espiritual. Por que é importante nós entendermos isso? Porque Satanás é ardiloso e muitas vezes, meu irmão, ele virá com uma proposta que parece boa, mas na verdade não é tão boa assim. Então vamos lá, você recebeu uma proposta de trabalho, ou enfim, alguma coisa, você tem que fazer o quê? Claro que você vai avaliar, analisar, vale a pena, é bom para mim, para minha carreira, financeiramente, enfim, por aí vai, mas você vai colocar diante do Senhor, você vai pedir a Deus discernimento, se isso é de Deus, ou se isso não é.
você não caminha por aquilo que você vê, você caminha pelo Espírito. Então, por exemplo, a Bíblia tem diversas histórias que falam sobre esse discernimento. Por exemplo, Samuel, ele, debaixo da orientação de Deus, ele precisa escolher o novo rei de Israel. Então, debaixo da direção de Deus, ele vai à casa de Jessé, e quando ele chega na casa de Jessé, Jessé mostra os filhos. Quando ele bate o olho em Eliabe, ele fala, tá aí, esse é o rei. É o cara. Ó, tem até cara de rei. O que Deus fala? Não. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E daqui a pouco ele percebe que nenhum daqueles filhos de Jessé nenhum deles era o rei, próximo rei. Então ele fala, tá faltando alguém? Tá, o Davi, que está lá, cuidando das ovelhas, o Davi. E Davi chega e você sabe o restante da história. Discernimento. Quando você vai lá para Atos 16, Paulo e Silas, eles encontram uma mulher que tinha o espírito de adivinhação. E essa mulher, ela trazia muitos recursos, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, devido às suas práticas espirituais. E o interessante é que a Bíblia conta que ela seguia Paulo, o seguia e declarava que eles eram servos de Deus. Só que olha que interessante, o que essa mulher estava falando era uma verdade, só que ela estava debaixo de uma influência maligna. Escute, ela falava verdades, mas ela estava debaixo de uma influência maligna. Se Paulo não tivesse discernimento, ele poderia entender, essa mulher, dá um exemplo aqui, ela é de Deus, ou as pessoas poderiam olhar e falar, puxa, o que ela está falando é verdade mesmo, ela então é uma serva de Deus, que ela está ouvindo Deus, essas práticas espirituais dela é algo bom. Então Paulo discerne a origem por detrás daquilo. Discernimento. Atos 5, a oferta de Ananias e Safira, eles tentaram enganar, ficando com parte daquilo que eles haviam se proposto, por livre e espontânea vontade, a dar. E Pedro teve o quê? Discernimento e deu o veredito. O que eu estou tentando te dizer, gente? Para que nós possamos construir aquilo que Deus tem, viver da maneira que Deus espera, nós precisamos de discernimento. Agora, como que você vai ter discernimento? Discernimento você terá se você caminhar com Deus. Você já percebeu que quando você está vivendo uma vida mais próxima de Deus, cumprindo com as suas disciplinas espirituais, de coração mesmo, buscando a Deus, parece que teu Wi-Fi fica mais forte assim, já percebeu? Quando você está distante, irmão, qualquer um que vem da Dolândia, você está solteiro, você, é de Deus. Rapaz, cara, você está me entendendo? Você não tem discernimento, você está perdido, você não discerne o que é de Deus, o que não é de Deus, e nós somos chamados para ser guiados pelo Espírito. Quer ter discernimento, quer ter sabedoria, viva no Espírito. Às vezes nós achamos que a vida com Deus é uma religião, eu vou lá, eu estou mal, aí você vem e recebe uma carga espiritual lá e sai bem, é isso que eu precisava. Não, você está pensando em viver, o que você espera de Deus é muito pouco. Deus quer que você caminhe como alguém cheio do Espírito, como alguém transformado, cheio de sabedoria, estável em Deus, amém, gente? E a quarta coisa, aqui eu caminho para o final. Esse é o quarto e último benefício que nós vamos tratar aqui, mas não é o menos importante. Na verdade, é o principal deles, que é qual? Uma vida no Espírito nos dá sensibilidade espiritual e uma vida profunda no Senhor. Vocês estão aqui ou não? Uma vida no Espírito nos dará sensibilidade espiritual e uma vida profunda no Espírito. Eu quero que você perceba algo aqui. Põe para mim em João 17. Não tinha passado para vocês. João 17, versículo 3. Presta atenção nisso, isso aqui é poderoso. Olha lá. Vamos a partir do 1, melhor. Vamos a partir do 1.
1, 2 e 3. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade, aqui Jesus está orando, tá? Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Olha isso aqui agora, presta atenção, isso aqui é chave. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha o que Jesus está dizendo: a vida eterna é essa. Essa qual? Que conheçam a ti. O que Jesus está tentando fazer é ampliar a nossa perspectiva, porque vida eterna não é apenas um contexto, ou não é definida apenas como uma simples vida pós-morte. Vida eterna não está apenas atrelado com um dia eu estarei com o Senhor. Na verdade, ele está dizendo, vida eterna amplia sua expectativa, tem a ver com conhecer Deus. Põe de novo lá o versículo 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Conhecer aqui, no grego, é o mesmo termo usado para falar sobre conhecimento íntimo, pessoal, inclusive sobre relação sexual. O que eu estou tentando te dizer? Ele está ministrando o que aos corações? Que conhecer a Deus não é algo apenas futuro, mas é algo íntimo e pessoal aqui e agora. Ele está comparando, ele está ampliando a perspectiva e dizendo: ei, Deus quer que aqui você tenha uma antecipação da vida eterna. Um dia você estará com o Senhor, o verá, mas ei, escute, a vida eterna já é essa, já é conhecer a Deus aqui e agora, de maneira íntima. Não apenas uma vida futura e infinita, não é apenas uma comunhão lá na frente, é algo agora, é algo aqui, é algo para hoje. Então esse dos 4 benefícios é o mais importante. O Senhor está falando: ei, por meio da vida no Espírito, você pode me conhecer. Você pode me conhecer de verdade. Você pode me conhecer de perto. Você pode estar sensível à minha voz. Você pode estar aberto para experiências. Você pode mergulhar em um lugar novo. Você pode ter novas experiências. Você pode me conhecer além do que você conhece hoje. Olha que interessante, quando você vai, estou caminhando para o final, quando você pega a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, lá no último capítulo, Paulo, no finalzinho da carta, ele dá alguns conselhos finais. Alguns conselhos finais, ele escreve a carta lá e no final ele, vou deixar uns toquezinhos para vocês aqui. E quais são esses toques, esses conselhos finais? Olha lá, 1 Tessalonicenses 5, a gente vai ler o 17 e o 19, tá? Toques do apóstolo Paulo, dicas. Versículo 17, orem sem cessar. Versículo 19, não apaguem o Espírito. Ele não está falando apagar o Espírito no sentido de apagar o Espírito Santo, deletar o Espírito Santo, não é isso, obviamente. O que ele está dizendo é: ei, não permita que a chama do seu coração se apague. Não permita se afastar do Espírito a ponto de viver como se ele estivesse apagado dentro de você. Por isso que ele diz: orem sem cessar. Então, viver essa vida eterna aqui e agora demanda nós conservarmos um coração que tem sede por Deus. Ter sensibilidade espiritual e seguir em direção a lugares que nós ainda não fomos espiritualmente, diz respeito a essa vida no Espírito. Você já percebeu, quando você está mais conectado nas coisas de Deus, e eu não falo necessariamente das práticas em si, mas eu digo das práticas com o coração. Quando o seu coração está mais desejoso das coisas de Deus, parece que o culto é diferente. Você já percebeu isso? Você chega no culto e fala: rapaz, mas que presença, olha a palavra, Deus falou comigo. Eu quero que você pense, pensa com a
Você acha que Deus, então, ele quis falar com você hoje, no outro culto não. Aí você está lá, duro, que nem uma pedra, o irmão do lado está, Jesus. É claro, tem cultos que são mais especiais, parece que Deus, tipo assim, ele vem, pronto, acabou, e te visita, e está tudo certo, ele é soberano, amém? Mas o que eu estou tentando te dizer é que nós colocamos a culpa em tantas coisas, sabe, gente? Falando bem de verdade aqui. Eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não, mas é o fulano, é o Beltrano, é a circunstância, é a coisa, é o coiso, é isso, é aquilo, enfim. E nós nos esquecemos que a parábola do semeador responde sobre isso. Ele diz que o semeador saiu a semear, e que a semente que vingou, ela vingou não porque ela era diferente, as sementes eram diferentes umas das outras, era a mesma, a semente é a palavra. O que determinava se a semente iria vingar ou não era o solo. Então o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, que semeia a mesma palavra nos corações. Qual que é a diferença? Onde está a diferença? No coração de quem recebe. Então eu quero que você avalie a sua vida, porque uma máxima espiritual, ela é a mesma para outros ambientes da nossa vida. Quando você vai conversar com alguém sobre business, negócios, você vai perceber que um dos maiores inimigos do sucesso de um empreendedor, de uma empresa, enfim, de alguém numa carreira, são sucessos passados. Ou seja, o meu sucesso me impediu de continuar crescendo. Porque eu cheguei em um lugar, eu abaixo a guarda, e agora eu não tenho mais o mesmo afinco, o mesmo desejo, a mesma vontade, eu não continuo progredindo na minha carreira, enfim, no meu negócio, eu paro, eu fico estagnado. Essa mesma verdade é para questões espirituais. Aí você chegou na igreja, no começo, era Jesus para cá, Jesus para lá. Tinha culto, você vinha, tinha célula, você ia, tinha conferência, você estava lá. E aí o tempo passou, você já teve várias experiências com Deus, Deus tirou de um lugar de morte, te colocou num lugar de vida. Você chegou solteiro e está casado. Você era feio, e agora você está cheio de graça. Porque tem coisas que não mudam, irmão, aleluia! Eita terra! Hã? Vamos, né? Aleluia! Até me perdi quase aqui. E agora, você parou no tempo, virou um crente chato, ô cara chato, aí tem que orar, aí tem que ler a Bíblia, aí tem que ir no culto, aí tem que ir na célula, aí tem que isso aqui, irmão, você acha que você já viu tudo que Deus tem? Você acha que realmente você chegou num lugar onde Deus não pode mais te surpreender? Você acha que você está no lugar onde é como se deu game over na vida espiritual, irmão? Ou zerou, melhor dizendo, zerou. Eu zerei. Zerei o quê? Zerei a vida espiritual. Já vivi tudo. Você é o cara, hein? Deus sempre terá algo novo para nos dar, porque o maná é diário. Deus sempre terá coisas para nos dar que nós ainda não recebemos. Agora nós temos que entender que ser cheio do Espírito não é um evento. Ser cheio do Espírito é a construção para uma vida, irmãos. Você vai receber uma porção hoje. Na escola bíblica você vai receber outra. Com rebolo você vai receber outra. Amanhã, quando você parar para ler a sua Bíblia e orar, você vai receber outra. Deus tem um pão fresco para nós a cada dia. Então nós precisamos fazer o que, gente? Nós precisamos mergulhar, eu estou terminando, mergulhar profundamente no Senhor. E precisamos avaliar a nossa vida. Porque se a gente entra nessa dinâmica de eu já sei tudo, eu sou um copo cheio, o que é um copo cheio? O copo cheio você não pode colocar mais nada. E às vezes você está lá bebendo água quente e Deus tem um negócio fresco para te dar. Se nós vivemos assim,
nós vamos ficar muito aquém daquilo que Deus tem para nos dar. Ou você acha que Deus te salvou só para te dar uma vida boa? Porque algumas pessoas pensam assim. Não é, pois é, eu quero ser salvo porque eu vou ter alegria, paz, aí Deus tem bênçãos para mim, eu sei que eu vou prosperar, e Deus vai arrumar uma pessoa de Deus aí para mim, e eu quero viver uma vida boa. Você acha que Deus te salvou só para você ter uma vida boa, uma vida cheia de bênçãos? Paulo era perseguido e estava feliz. Eu não estou dizendo que você tem que viver na sofrência de todas as coisas e só espiritualmente está tudo bem, não estou falando isso. Mas que eu estou dizendo é que existe uma prioridade, ou existe algo que vem além de todas as coisas, que é a alegria que vem de Cristo, que é estar satisfeito no Senhor. O problema é que muitas vezes nós trocamos Deus pelas coisas. Nós trocamos o prazer de estar com Deus pelas bênçãos que Deus tem para nos dar. E daqui a pouco, as nossas experiências passadas se tornam aquilo que freia, a nossa vida. Porque você diz assim, não, mas eu já mudei, eu já não estou mais preso na pornografia, eu já estou mais preso no vício, eu vivo uma vida, eu sou alguém certinho agora, eu sou alguém bonzinho, eu vivo uma vida moral, sou marido de uma mulher só, mulher de um homem só, crio os meus filhos. E aí você para. O que você está fazendo com essa atitude é comunicando algo no mundo espiritual, que é o seguinte: a vida está boa sem Jesus. Não, mas eu amo Deus, Deus está no meu coração, Ele é a tua prioridade? Eu sei que eu estou sendo um pouco mais firme, gente, mas eu quero que vocês ouçam isso de coração aberto. Ele é a sua prioridade? Você realmente o deseja? Ou ele se tornou um trampolim para uma vida boa? Ele tem bênçãos para nós, mas a vida cristã parte da premissa de amar a Deus acima de todas as coisas. Eu estou lendo um livro chamado Discipulado Começa com Contemplação, e ele fala justamente sobre isso, que a vida de um filho de Deus, esse ser discipulado, esse ser transformado, ele começa com vida no altar. Por isso que o livro é Discipulado Começa com Contemplação, contemplar a Deus. Então, a vida do cristão tem como fundamento principal isso. E eu quero ler um trecho, presta atenção aqui, é um ponto-chave da pregação, eu estou terminando. Abre aspas. A triste verdade é que a maior parte da igreja não sente falta de Jesus. Estamos bastante contentes que as coisas permaneçam como estão, desde que possamos viver vidas relativamente imperturbáveis. Então ele está dizendo assim: se eu viver uma vida tranquila, pago minhas contas, dou meu rolê, estou sem problema no casamento, estou bem profissionalmente, estou bem no meu negócio, está tudo bem, não importa se eu estou tendo intimidade com Deus, não importa se eu amo Jesus a ponto de buscá-lo dando o meu melhor, não importa. E aí ele continua: se considerarmos cuidadosamente o estilo de vida de vários cristãos e as mensagens de muitos na igreja, parece que muitos de nós estamos contentes com a ausência de Jesus. Se Cristo realmente, aí uma pergunta, se Cristo realmente é o desejo mais profundo de nossos corações, por que estamos tão contentes com a sua ausência? Avalie o teu coração. Quais são os principais pedidos de oração que você apresenta diante de Deus? Por coisas ou por Ele? Por uma proximidade com Cristo? Ou simplesmente porque você precisa dele para chegar nos seus objetivos? Porque essa é uma verdade, amados. Nós temos muitos benefícios de caminhar com Deus. Contudo, esses benefícios, eles não podem roubar o lugar de Deus. O principal anseio ou benefício que nós devemos buscar é a intimidade com Deus.
Nós precisamos, gente, aprender com Davi, porque Davi, como rei, ele tinha tudo, mas o seu maior anseio era a presença. Escute isso. Davi tinha tudo como rei, mas o seu maior anseio era a presença. Davi que escreveu aquele salmo, Salmo 27, verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Escute, Davi, ele fez algo ímpar. Estou terminando aqui. Isso é muito importante você entender. Davi fez algo ímpar. Porque a Arca da Aliança, ela não estava mais com o povo de Deus. E Davi foi resgatá-la. E qual é a importância disso? A Arca da Aliança é uma tipologia da glória de Deus. Representa a glória de Deus. Essa Arca da Aliança, ela deveria ficar no templo, no Santo dos Santos. Nesse lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano apenas. Qual é o apontamento profético? O sumo sacerdote estava diante da presença de Deus apenas uma vez por ano. O povo não. Só que Davi faz o seguinte: quando ele resgata a Arca da Aliança, ele faz algo totalmente inusitado. Ele não coloca de volta a Arca do Senhor no Santo dos Santos, conforme ordenava a lei de Moisés. Davi, ele coloca a Arca da Aliança em uma tenda aberta, o conhecido tabernáculo de Davi. Então ele coloca a Arca da Aliança numa tenda aberta, à vista de todos, não apenas à vista do sumo sacerdote, à vista de todos. E ele financiou centenas de cantores e músicos para cantarem, adorarem diante de Deus todos os dias. Então o que ele fez, de alguma forma Deus permitiu que ele fizesse isso, e o seu maior anseio não era poder, porque eu sou o rei, não eram as coisas que eu preciso ter, porque eu tenho tudo. O meu maior anseio é ver a face de Deus, o meu maior anseio é estar diante de Deus. O maior benefício que eu tenho, e que eu posso buscar, não é sabedoria para governar o povo, não é discernimento, não é estabilidade emocional, não são outras coisas, senão prioritariamente a face de Deus. O que Davi fez foi tão incrível, que sabe qual foi o resultado? Esse se tornou o modelo e o padrão do Novo Testamento. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele habita dentro de nós, e o Espírito é derramado sobre toda a carne. Todo aquele que crê tem um Espírito dentro de si, e nós podemos, pelo caminho que Cristo abriu, ter intimidade com o Pai. Alguém que tinha tudo, reconhecia que comparado com Deus não tinha nada. É a mesma coisa que Paulo diz: eu considero como esterco tudo isso para poder ganhar a Cristo. Ei, gente, vamos lá. Nós precisamos priorizar Deus. Por mais que você tenha tantas outras coisas, essas outras coisas que inclusive podem vir de Deus, elas não vão satisfazer a sua alma. Deus quer encher teu coração. Deus quer que você viva uma vida cheia do Espírito. E Deus vai te marcar nessa noite, mas eu não estou falando apenas de um evento. Eu estou falando de você chegar lá atrás, no fim de sua vida, e dizer assim: Senhor, eu sou alguém mais amadurecido do que eu era quando eu comecei. Senhor, eu estou mais cheio do Espírito do que quando eu comecei. Senhor, eu te amo hoje mais do que eu amava antes. Senhor, eu tenho o fruto do Espírito mais hoje do que eu tinha antes. Jesus está te chamando para isso. É uma vida no Espírito. Não reduza o cristianismo a um renovo. Às vezes nós achamos isso, pensamos isso. Se você viver de renovo em renovo, você nunca vai crescer. Você é renovado, sai daqui e se afasta de Deus. Volta, é renovado, sai daqui e se afasta de Deus. Volta, é renovado, sai daqui e se afasta de Deus. Deus queria que você já tivesse, se nós pudéssemos medir, a 3 quilômetros de distância em maturidade espiritual. E você ainda está no raso. Talvez você ache que você precisa de mais em Deus, mas você não tem feito por mais.
Chega de renovo, gente. É vida no Espírito. Deus vai te renovar. Ele vai renovar quantas vezes? Vai te renovar quantas vezes você precisar e se arrepender a ponto disso. Mas Ele quer que você cresça. Ele quer que você tenha uma vida no Espírito. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça em nome de Jesus.